nesse momento, dar início a mais uma reunião doutrinária, sempre agradecendo ao Mestre Jesus, à equipe espiritual de luz, que nos auxilia nesta caminhada. E hoje teremos, mais uma vez, o nosso irmão Agenor Neto, que fará a mensagem da noite, a fé divina e a fé humana. Que a tua paz, Senhor Jesus, envolva todos nós, que proteja na nossa caminhada, que fortaleça a nossa caminhada, que ilumine os nossos irmãos necessitados da tua luz, principalmente por aqueles que passam por situações diversas na caminhada, mas ainda não têm o entendimento da realidade da vida terrena e a vida espiritual. Que a tua luz, Senhor, ampare, protege e fortaleça cada um de nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, é com você agora, Genor. Muita paz. Assim seja. Queridos Com irmãos, licença um pouquinho. certo? Tá falhando o áudio. Não sei se é o meu celular ou se às vezes Foi é áudio acho que foi de Adalberto, ele ficou congelado aos poucos. E tá me ouvindo bem vocês? Sim. Então vamos lá. Adalberto, tem que reclamar de novo lá na operadora, hein? Mais uma vez, desejando a todos uma boa noite, todos sejam bem-vindos. Agradecer a meu irmão Adalberto, né, pelo convite que me foi direcionado. Agradecer aí a nossa Casa de Redenção, Mensageiro da Luz, que todos nós estamos precisando, é isso mesmo, de luz. Então, essa luz que está dentro de cada um de nós, como centelha divina que somos, então a gente só não prossegue no caminho do avanço agora porque nós ou somos negligentes ou somos levianos. Como eu estava conversando com o Adalberto antes de nós trabalhar o tema de hoje, a gente está caminhando a passos que deveria ser mais rápido, mas o nosso grau evolutivo faz com que a gente ainda fique pulando dali, pulando daqui, sem entender a necessidade de conhecer com profundidade a doutrina dos espíritos. Então, a negligência faz parte ainda do ser humano, que seriam aqueles negligentes, talvez muitos de nós, se ainda não somos, já fomos muito negligentes, não estamos querendo, ou não queríamos na época, vencer esse mal, que ainda ronda a cada um de nós. Mas sendo negligente, é melhor do que ser leviano, né? Porque leviano nem sequer quer se despojar, nem sequer quer tentar melhorar. Então, o negligente é melhor. Se eu vou fazer amanhã, ele não faz. Mas o leviano, ele não quer nem fazer, nem quer começar, e ele quer comer peixe frito, que o mar pegue fogo para ele comer peixe frito assado. Esse é o grupo dos levianos. Então, nós estamos hoje aqui para estudar o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Eu compartilhando, já que nós estávamos conversando, quero ver agora se a gente vai conversar mesmo. Compartilhando, né, que não seja essa palestra no sentido do monólogo, mas que a gente tenha diálogo a respeito desse tema sobre fé. Será que nós temos fé? O que seria essa fé humana
e essa fé divina que Kardec traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Que fé é essa? Para que a gente possa compreendê-la. E aí, eu pergunto a vocês, queridos irmãos e irmãs, o que é a fé para cada um de nós? Dentro de poucas palavras, a gente dizer com uma ou duas palavras, o que é que vocês acham que sejam fé? Estou aguardando vocês. Se vocês demorarem, o tempo vai passar e Adalberto vai dizer que acabou a palestra. Cláudia Rodo, pode falar, minha irmã, fique à vontade. Um amigo uma vez falou para mim, um amigo uma vez falou para mim e eu levo isso para minha vida. Ele disse, Cláudia, fé é você colocar o pé acreditando que Deus vai colocar o chão. E com relação a mim, eu tenho, o que eu falo com o Senhor, assim, eu tenho fé, mas é menor do que a de um grão de mostarda. E eu peço sempre ao Senhor para interceder pela minha fé, para aumentar, porque eu digo que tenho fé, mas vacilo na fé. E eu acho que é uma conquista diária que acho que quando mais a gente busca pela fé é quando a gente pela dor. Eu, como exemplo, eu falando por experiência própria. Okay. É mais pela dor que eu busco. Ok, minha irmã. Obrigado, Adalberto. Depois, Kailane. Pode falar, Adalberto. Tem fé. Está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Oi? Tá. Ah, sim. Tá saindo mais. É porque tá picotando Tá sua cortando suas internet. palavras, Adalberto. Tá cortando suas palavras. Pronto, aí. Tá dando para lhe ouvir não, Adalberto. Enquanto sua internet... É uma base que a gente vai... Então, passa para Kailane. Ah, Para mim, a fé é quando a gente acredita com o coração, a gente confia em Deus, a gente tem esperança, mesmo Pode falar, sem Kailane. ver. Tá me ouvindo? tô ouvindo, Kailane. Então, eu falei que a fé, para mim, é acreditar com o coração, confiar em Deus, ter esperança, mesmo sem a gente ver em forma física, Deus em forma física. E mesmo assim a gente confiar e ter fé nele. Fé para mim é isso. É confiar com o coração. Ok, obrigado, Kailane. Disse. Não, então, eu não sou uma pessoa fervorosa, eu já falo. Eu não sou aquela pessoa fervorosa que acredita. Eu acredito muito, assim, no ser humano, assim. Eu não sou fervorosa, mas uma vez eu vi uma mensagem que eu achei bem interessante. Acho que vocês já viram também. Aquele lugar que nunca chovia, aí eles subiram, né, um morro para eles fazerem uma oração para Deus. Aí começou a chover bem forte, mas só um tinha levado o guarda-chuva. Então eu acredito que fé é isso. Aquele acreditou que ia chover, os outros foram, mas não tinham fé, né? Então eu acredito que fé seja mesmo acreditar, e eu acho isso muito, muito bom, e o que eu não, já falo a verdade, eu não sou uma pessoa muito fervorosa, não. E é isso. Ok, gente, obrigado pela participação. E a gente vê o seguinte, Kardec começa nesse capítulo 19, colocando o poder da fé. Há um relato, logo de Mateus, no capítulo 17, de 14 a 19, que eu não vou ler todo, mas Jesus repreende aos seus discípulos sobre esse testemunho de fé. Porque quando ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, vê que Jesus não alisa.
e que a gente fica amigo da Galileia, Rabi da Galileia. Jesus pega a esses discípulos e puxa a orelha, mas com fervor, com energia, com autoridade. Porque chamar de raça de víbora ou de incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Todos conhecem essa passagem. Um pai em aflição leva seu filho para que eles expulsem o demônio que está com o rapaz ou uma criança, não sei. Ele diz que é um jovem. E eles não conseguiram. Jesus dá essa lição que, na verdade, é por causa da pouca fé. Veja só. E ele diz adiante que a fé pode estar, que Cláudia falou aí muito bem, num grão de mostarda, gente. E a gente transporta montanha. Ora, que montanhas serão essas? Que montanhas nós carregamos, a não ser as nossas próprias dificuldades, que nós mesmos amontoamos? Como é que nós vamos desfazer aquilo que nós mesmos construímos? Tendo a paciência, a crença de que algo virá a partir de nós. Então, quando a gente diz que tem fé, e a fé diz que não é fervorosa, é porque ela ainda não soube utilizar essa força interior. Nós ainda não sabemos disso com realidade. Mas a gente carrega conosco uma força, um sentimento que chamamos de fé. Ora, o que é essa força senão? E que Kardec diz que ela é inerente ao ser humano. Ela é inseparável. Nós temos essa fé e é inseparável, independente de cultura religiosa. É compreender, não é a crença, mas é ter uma fé que venha a nos trazer um lenitivo para as nossas angústias. Agora, distante ele passa a palavra, Cailane. A fé humana, geralmente, ou muitas vezes, ela é aplicada no sentido da gente querer vir buscar o quê? Os objetivos terrenos. A gente clama a Deus para que nos dê aquilo que às vezes não é necessário para o nosso processo evolutivo. E a gente persegue tanto esses objetivos que não tem necessidade nenhuma para nós. Então a gente diz, eu não tenho fé porque eu não obtive, eu não consegui aquilo que eu tanto desejava. Então, isso e a fé divina já é diferente quando Kardec coloca. Ela é direcionada a quê? A ter aspirações. Aspirações celestes, aspirações no futuro espiritual. Eu tenho certeza, aí olha a fé, eu tenho certeza o que eu estou passando é necessário para o meu crescimento espiritual. Porque o futuro vai me dizer que todo aquele processo valeu a pena. Mas precisamos ter paciência. Pode falar, Kaliane. Ou sua mão estava suspensa daquela vez, ou você levantou novamente? A mão dela estava suspensa. Já estava suspenso da outra vez. Então, tudo bem. Então, gente, quando a gente tem uma fé sincera, que essa é a proposta do Evangelho nesse capítulo 19, a fé que transporta montanhas, não é uma montanha que a gente conhece dentro do terreno, no relevo, não. É a montanha criada pelas nossas próprias dificuldades, pela nossa própria incredulidade, criada pela nossa própria negligência. São essas montanhas. Então, quando Jesus narra, ou melhor dizendo, quando Mateus narra que Jesus chama a atenção dos seus apóstolos, dos seus discípulos, a respeito da confiança, da própria força que eles carregavam. Ora, quem tinha Jesus como mestre, não era para estar dando esse vacilo que eles deram. Eu trouxe meu filho
e seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio, que era o espírito obsessor maligno naquela época. Então, por quê? Porque eles não conseguiram essa façanha. Porque nós não conseguimos a façanha que nós tanto desejamos. E carregamos conosco um poder chamado fé. Ora, por quê? Porque nós valorizamos mais as dificuldades, resistimos mais essa dificuldade, não criamos um protótipo dentro de próprio nós de dizer assim, buscar essa força, buscar esse sentimento. E aí criamos dificuldade. Duvidamos de nós mesmos, é o que o Evangelho nos esclarece. Nós duvidamos de nós. Nós temos uma capacidade que a gente não olha assim, não é comigo isso não. Mas Jesus disse, vós sois deuses. É o D minúsculo, viu, gente? Então, dentro de uma relatividade, a gente tem capacidade. Por quê? Porque carregamos conosco o fluido magnético. E quando Jesus curou, foi milagre? Não. Foi usando a sua capacidade, conhecimento desse fluido magnético que ele usou com boa vontade, com amor, com equilíbrio, com a certeza de que ia realizar um fenômeno que a religião chama de milagres. Então, não basta ter uma bandeira religiosa, uma crença religiosa, porque a gente sabe que a religião nos influencia. Nós somos influenciados pela nossa cultura e, ao mesmo tempo, influencia a cultura das pessoas que praticam crenças religiosas. Então, a gente vê, em termos de religião, a gente está numa situação que desesperadora, mas a gente tem que respeitar. É a crença de cada um a respeito da sua proposta dentro dessa condição. E Kardec, não vou aqui repetir, não vou me alongar, mas eu convido a vocês a pegar esse capítulo 19, que é a fé religiosa, que é a condição de uma fé inabalável. Convido a vocês a passear, ler, estudar a parábola da figueira seca. As instruções dos Espíritos com fé, mãe da esperança e da caridade. E por último, a fé divina, a fé humana. A fé divina é aquela fé inspiradora que vocês relataram de forma diferenciada, porém, com o objetivo central é isso. É o sentimento inato que está dentro de cada um de nós, inseparável de nós, através da inspiração de Deus. Deus nos inspira, mandando uma Daci Rocha de Oliveira a dizer a Agenor coisas que eu pensava que eu não tinha capacidade. E Deus inspira Daci. Daci é enviada de Deus. Para que eu possa entender a mensagem divina, ele me envia Daci. Foi por isso, gente, que eu fiz essa alusão. Não desmerecendo o meu grupo, meus irmãos e meus amigos. Mas é quem tem mais contato comigo, quem participou dos momentos que a gente balança, mas não cai, eu vi muitas palavras boas de Daci. Por isso que eu sou grato e faço essa reverência para minha irmã Daci. Então, isso é a certeza de que ela captou algo em mim que às vezes eu não percebi. Eu não percebi. Por que eu não percebi? Porque eu não parei para analisar a minha fé se é sincera. E se minha fé realmente for uma fé sincera, ela vai ser dominadora e contagiosa. Ela vai contribuir para que todos estejam na mesma sintonia, todos estejam mergulhados nessa vibração de amor, porque a gente precisa um do outro. Então, essa fé é essa teia que vai dar para com a gente
uma verdadeira sinfonia de amor. Estamos entrelaçados. Somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, a gente não pode estar separado, a gente está unido. Então, no momento certo, essa fé vai ressoar em nossos corações, em nossa mente. E aí o nosso cérebro começa a trabalhar e dizer, realmente, eu sou capaz. Eu não percebi que sou capaz, mas veio um filho de Deus, um irmão de Deus, e disse, você é capaz. Confie nesse depósito que Deus colocou em tuas mãos, em teu coração, para a realização de determinada coisa. Mas sem pressa. A fé é isso, paciente, benigna, que nem o amor. Verdadeira, quando ela é sincera. Então, ela atinge os seus objetivos quando nós estamos calmos. O que adianta dizer, eu tenho fé e entro em parafuso, como se diz. Eu não atingi meu objetivo. Deus não está olhando para mim. Deus deu a fulano, deu a Beltrano, e a gente deixa de perceber a realização que está sendo feita em nosso campo mental e espiritual. Que quando a gente tem que entender que aquilo não é no momento necessário para nós. Aí a gente pergunta, por quê? Não é assim que a gente fala? A gente quer desafiar Deus. Por quê isso comigo? Por que isso aconteceu comigo, não com ela ou com ele? Por quê? Esse porquê é que atrapalha. Mas a gente pode usar esse porquê no sentido de dizer assim, por quê? A fé está apoiada na inteligência. Janô, Se somos seres inteligentes, o princípio inteligente do universo, tudo está apoiado na inteligência. O que a gente precisa dentro dessa inteligência é um fator primordial que estamos fazendo aqui agora. Compreensão. Compreender os porquês. Não se revoltar com Deus porque isso não foi favorável. Que eu queria tanto, eu desejava tanto. Mas não precisava, gente. Não é que você não mereça. Não é que a gente não seja merecedor de ter o que a gente deseja. É porque a gente não precisa. Naquele momento, ou neste momento, a gente não precisa. Aí é que tem esses porquês. O que você precisa é compreender as lições do Evangelho. O que você precisa é se reabastecer, ter certeza de que você tem fé. Porque a fé, o amor, a gente pode usar palavras de efeito, mas não faz um efeito em nossas vidas. Bonita a palavra, mas boliu conosco, chacoalhou, fez com que a gente despertasse, fez com que a gente compreendesse a certeza de que somos construtores do nosso próprio destino, boliu com as nossas emoções, nos trouxe um alento sobre o que fazer, para que fazer, como fazer. Aí a gente para, quando recebe essas inspirações da fé divina, porque a fé humana, ela é muito material. Aí é que está o problema. Fé humana e fé divina. A humana é material. A humana vai criar um impacto, principalmente em revolta. E eu tenho fé, tenho mesmo, tenho. Mas criou uma revolta que eu não consegui. Eu faço que seja a vontade de Deus. Deus não está querendo que a gente se estribuche, Ele está querendo que a gente progrida. E o remédio, às vezes, é amargo. A fé vem com um remédio amargo, às vezes. Cadê a paciência?
Cadê a compreensão? Cadê a necessidade de guardar-se? Que às vezes a gente confunde fé com presunção. Então, quando nós somos atirados a querer questionar Deus, com a ousadia dos nossos porquê, eu creio, se eu estiver equivocado, podem me corrigir, que essa fé já é uma fé com a presunção. A gente está querendo antecipar as coisas que Deus sabe que aquele momento não é necessário para que a gente possa conseguir esses objetivos materiais. Vai fazer com que a gente se perca cada vez mais. Por que eu jogo na loteria um exemplo? Por que eu jogo na loteria e não ganho? Porque a gente já veio com o necessário. Já pensou, temos estrutura, a gente já perguntou a nós, temos estrutura para ser milionário? Se não somos milionários, tem uma razão de ser. Será que nós temos estrutura emocional, comportamental para ser um milionário? Como iríamos aplicar essa situação? Seria racional? Isso é uma questão íntima que cada um de nós podemos falar por nós mesmos. Então, todo esse processo encabeçado sobre fé, ela tem que ser proveitosa. Você acha que Deus vai colocar, como Jesus diz, o fardo que a gente não consiga levá-lo? Ele é leve e suave. Quem bota peso somos nós com as nossas indiferenças. Quem cria essa montanha de obstáculos somos nós, com a insatisfação. Então, o que a gente precisa é justamente ter a confiança de fazer o que a gente bem compreender no aspecto, vamos imaginar, por que eu não dou um passe na casa espírita e curo meu irmão e minha irmã? Por quê? Porque eu estou indo lá só manipular minhas mãos ou estou indo lá envolvendo virtudes? Jesus não precisou nem tocar nas pessoas, porque Jesus não fazia o passe maquinal como a gente vê nas casas. Jesus só ia fazer imposição de mãos. Por quê? Ele fazia imposição de mãos e saía virtude. E quando ele não fez a imposição de mãos, alguém tocou nele, saiu de mim virtude. Saiu de mim um fluido magnético tão poderoso que aquela criatura que tinha tanta fé só fez tocar na roupa de Jesus e curou-se. Isso a gente para e analisa. Que mulher fantástica, viu? Só fiz tocar na roupa de Jesus, ficou curado. Essa é a fé que a gente está falando. Essa é a fé inabalável. Que Kardec diz, fé, ela tem que ser racional, lógica, confiante. Confie em Deus. Seja o caminho que a gente esteja traçando, mas vamos confiar em Deus. Porque quando nós estamos hoje falando de fé para nós, que ainda não temos essa fé do tamanho do grão de mostarda, ainda não temos. Muitos de nós ainda não têm essa fé para transportar montanhas. Por quê? Porque ela precisa dessa fé do tamanho do grão de mostarda, ela precisa ser proveitosa. Eu não preciso dizer que tenho fé. É como eu disse, foi muito sincera. Mas ela um dia ela vai despertar e ver que essa fé será proveitosa. Eu aprendi, eu posso não ter essa fé, mas eu aprendi na dor, me permita
eu me usar como exemplo, que eu não gosto, mas como nós estamos falando de fé, eu sofri um acidente alguns anos atrás, e no Jornal à Tarde está lá, meu nome no Jornal à Tarde, dia 6 de agosto de 1986. Saiu no dia 7 de agosto e meu nome está lá dado como morto. Foi uma das vítimas que o jornal colocou e foi ruim mesmo. Passei 45 dias hospitalizado. Foi aí que eu despertei do Evangelho e do Livro dos Espíritos no leito, quando eu estava para lá e para cá. Eu disse, Senhor, não foi na estrada que tu me deixaste. Ainda tem algo para eu aprender. Não é que eu tenha medo de morrer, mas eu ainda tenho algo para aprender, para ser útil. Por que adianta levar esse ser leviano que eu era para o mundo espiritual para dar trabalho hoje aos irmãos encarnados? Ele me deu essa segunda oportunidade, gente. Imagine só que uma Kombi bater de frente com um ônibus, dois irmãos meus que estavam na frente faleceram. E eu fiquei quase 50 dias hospitalizado. E Deus sabia que esse ser leviano não tinha essa fé toda. Mas eu pedi a ele com tanta unção, que eu tinha consciência de que eu no mundo espiritual eu não ia ajudar em nada, nem ia aprender em nada, dar revolta. Então não adianta. Eu tinha um trabalho a fazer e aprender, é o que eu estou fazendo aqui agora. Você me desculpe esse desabafo, né? Você me desculpe esse evento muito particular, mas como vocês são meus irmãos de doutrina e espírito, eu refleti muito e achei que deveria compartilhar com vocês. Porque graças a essa ação, que é uma ação da intuição, da fé divina, da oportunidade que a gente tem de recomeçar, foi aí que eu vim aprender a doutrina dos espíritos. Conhecia que a Eliana sabe o que é que eu estou dizendo. Tinha um livro que eu conheci em 1970. Mas só vim dar a importância da doutrina espírita depois desse grave acidente. Você veja como nós somos levianos, né? Eu particularmente fui. Então, gente, olha, Adalberto até que hora para eu não me estender. Já está quase perto para acabar, né? Então, gente, o que a gente precisa é quando o Kardec, aqui nessa lição, ele diz assim, eu sublinhei aqui no Evangelho, e vou ler para vocês. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. Olha, que coisa interessante. Magnetismo é um passe, que a gente chama na casa espírita, que Kardec não usava essa terminologia. Kardec chamava de magnetismo mesmo, de fluidoterapia. Então ele diz o seguinte, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente eram qualificados de milagre. Ora, quando nós estivermos, a mãe faz isso muito, quando a criança cai e ela sopra, para fazer com que a criança não chore, sem saber que ela está transmitindo magnetismo através do sopro. O sopro é o magnético que sai quente, o ar quente. E aquele sopro que é um empreendimento do amor de uma mãe, faz com que a criança sinta mais dor no seu arranhão. Está qualificado de milagre. Eu vou repito, a fé humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que traz consigo, vou repetir, para que fique na nossa consciência.
Se todas as criaturas encarnadas, nós, estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisesse por a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamar de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Eu tinha um amigo, que hoje ele está no plano espiritual, qualquer coisa que acontecia com a filha dele, que a filha dele é especial, ele ia lá, perto lá na nossa casa, em Santa Amaro, quando eu morava, e ele me chamava para ir dar o passe na filha. Eu ia, fui 2, 3, 4, 5, várias vezes. Um dia eu disse, fulano, você sabe que você pode fazer muito mais do que eu? Ele, mas sim, aprenda a técnica, eu posso até te ensinar. Agora você pode fazer muito mais do que eu esse trabalho para sua filha. Não é que eu esteja me negando a vir fazê-lo. Porém, você como pai ama sua filha muito mais do que eu. E se você usar, e foi justamente que eu peguei se você usar essa força que está inerente a você, com o amor que você tem à sua filha, você vai realizar uma façanha melhor do que eu. O seu efeito magnético vai ser melhor do que o meu. Vai ser mais eficaz do que o meu. Porque você é pai e, acima de tudo, você ama a sua filha muito mais do que eu. Realize esse intento. Não busque escapatória. Não busque alavancas que você pode ser útil. Você pode fazer seu evangelho no lar, como você diz que faz, e desenvolva essa capacidade magnética, porque isso é nobre, são ações nobres. Mas o evangelho diz que não pode fazer isso. Quem foi que lhe disse? Todo mundo tem resposta para tudo. Mas faça o que o seu coração está lhe pedindo. Saia do dogmatismo, porque o espiritismo não é dogmático não, gente. Estude o evangelho se você tem vontade desse empreendimento de distribuir energia nos seus familiares. Dizer que não pode? Pode sim, Kardec está dizendo aqui que pode. Você tem vontade, você tem força, você tem coragem, você tem capacidade de estar distribuindo o magnetismo, faça-o. Não vai na cabeça que não pode fazer isso na casa, que não pode fazer aquilo. Você pode fazer tudo, desde quando você está fazendo o bem. Você vai deixar sua filha morrer? Uma hipótese. Se você não pode salvá-la, que a inspiração virá de qualquer pessoa. Então tenha fé, tenha capacidade de ação. Isso é fé humana, meu irmão. Inspirada com a fé divina, você vai realizar muito mais do que o mestre diz. Saia dessa teia de que não pode ter evangelho no lar, que depois não é nada de médio. Se tiver um médio na sua casa e naquele momento, o espírito é livre, pode dar comunicação. Que eu já fiz evangelho lá, minha mulher é médio e se comunicou, vou dizer, vai embora. Aqui não é lugar não, vou levar para o centro. Se a oportunidade de conhecer naquele momento, eu faço, já fiz. Entendeu? Já comentei com alguém, mas isso não pode, eu disse, tudo bem. Não teve nada demais. Minha mulher não quer ser espírita, mas controlou a sua faculdade mediúnica. Gente, isso é extraordinário. Esse é o exercício que Kardec manda ser feito. Instituição, quando ele criou a Sociedade Espírita Parisiense, foi para estudar a doutrina espírita. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente se movimenta em qualquer lugar, onde nós estivermos. Se a gente estiver na rua, alguém, você pode fazer um exercício. Isso eu digo a você que já confirmei isso.
meu vizinho embriagado. E eu de lá da porta lá de casa, eu fiz uma vibração tão forte, pedi a Deus e os meus amigos espirituais para ele. E ele já estava no camburão. Eu fui lá, atravessei a rua, pedi ao sargento que estava no carro com ele preso, vibrei pelo sargento e pedi a ele, e toquei nele de propósito, assim, na mão do sargento. Sargento, boa noite. Toquei na mão dele, porque eu estava ali, naquele dia, sinceramente, tem dia que a gente está com a brasa toda, tem dia que a gente está com a brasa apagada, mas naquele dia estava a luz acesa. E eu disse, não, esse Marcelo não vai preso, não. Não é que deu resultado. Convenci dentro do sargento. Ele se sentiu comovido com, não sei, dentro das palavras que vêm para a gente na intuição. Ele não merecia ir preso porque estava embriagado. E foi a irmã que tinha chamado a polícia, porque estava falando alto, não estava batendo em ninguém, não estava fazendo nada. Só estava fazendo aqueles de embriagado mesmo. E eu depois, ele foi para o quarto, e eu apliquei o magnetismo nele, e ele foi dormir. Gente, quando a gente quer ter boa vontade, quando a gente quer atuar no bem, a gente vai aprendendo e vai fazendo. A gente usa nosso magnetismo com fé nas nossas plantas. A gente usa o magnetismo nos nossos animais de estimação. É só querer, não exagerando, porque ele morre. Ele não suporta a nossa carga magnética, mas lentamente, usando uma força limite, a gente ajuda. Então, isso é o que Kardec chama. É isso que é fé. Realizações do lado espiritual, não é do lado material, para não se aborrecer. Então, isso Kardec estudou, foi 30, quase 40 anos, o estudo do magnetismo. O que é que tem a ver magnetismo com espiritismo? É o meu tema amanhã aqui na nossa casa, no Centro Espírita Alfabeto Divino. Você vê que eu estou matriculado numa casa que é Alfabeto Divino. Ainda estou no ABC, e a Eliana já está me dando o título de universitário. E a casa que está me abrigando aqui ainda é alfabeto, ainda estou me alfabetizando. Então, você vê que nós, como criaturas encarnadas, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós realizamos muito mais do que imaginamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, para nós encerrarmos, precisamos compreender que o Evangelho diz que nós somos homens de gênio, também, que realizamos grandes empreendimentos. É só querer. É só ter amor em querer servir. Aí nós temos certeza que a felicidade irá bater na nossa porta. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela audiência de vocês. Obrigado, Adalberto, pelo convite oferecido. Espero que tenha fragmentos de reflexões na nossa fala de hoje para cada um de nós e analisar a capacidade que está latente em cada um. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Eu estou com uma mensagem aqui que eu li no centro ontem. Eu escrevi para me ler no centro ontem e li. Tudo, essas maravilhosas reflexão, palavra que a Genô fez aí, falou, vai reforçar, vai estar dentro de tudo. Interessante que eu peguei essa mensagem aqui agora. No decorrer de 5 minutos eu leio. Posso ler? Pode. Agora, eu estou dizendo assim, por mim pode, mas o coordenador do trabalho não sou eu não, é Adalberto. Ele que coordena o trabalho, eu sou convidado. Então eu não posso. É porque 5 minutos tem 53, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, mas se puder resumir, pode ser.
E o pior é que ela é completa, tem que ler toda. Pode ler? Vou mandar depois no grupo, né? Não sei. Não está no celular, não. Deixa para depois, então. Não, pode ler. Pode? Pode. Ó, quando estiveres Débora sentindo, levantou. quando estiveres sentindo confuso, desorientado, num ponto crucial, defrontando desafios além das suas forças, com pensamentos em desequilíbrio, desalinho, com desamor por si próprio, no auge da desesperança, como se estivesse à deriva. Não desistas nunca, jamais estarás a sós. Lembras que existe uma força muito poderosa, Deus, Criador do todo, criou seus filhos com muito amor. Você é forte, sinta sua fortaleza. És centelhas de Deus, energia pura. Começa respirando profundamente, com muita fé. Direcione os pensamentos no Criador da vida. Força tão poderosa que está em tudo e em todos. Peça auxílio e proteção a Jesus ou Cristo, Maria Santíssima e a todos os benfeitores espirituais. Continua inspirando e expirando lentamente. Sinta os pensamentos serenando, harmonizando em conexão com o bem maior. Sinta-se ouvindo melodias, melodia da natureza. Continua inspirando e expirando lentamente, sentindo-se cada vez mais calmo, sendo transportado para um campo de relvas verdejantes, todo florido, flores em profusão de cores, irradiando luz, flores com perfumes enebriantes, agindo como bálsamo, adentrando e curando seu interior. Continuas orando com muita fé, respirando lentamente, ouvindo a melodia da natureza, nas margens de um riacho onde as águas cristalinas descem em formas de cascata, parecendo canção de ninar. Continuas em prece, inspirando e expirando lentamente. Ao expirar, sinta-se leve, suave. Sinta que todos os desafios estão sendo evaporados e transmutados em coloridos de luz. Continua em prece, ouvindo a melodia da natureza, pássaros a gorjearem, borboletas e beija-flores a rodopiarem, com suas danças incansáveis, harmonizando e suavizando a sua volta. Pensa o quanto és forte, só energia, o quanto és privilegiado por fazer parte desse cenário místico da natureza, com arco-íris de luzes à sua volta. Perceba que de seu interior está sendo gerado luzes de sua energia em conexão com a fonte de luz divina que está vos circulando. Continua respirando profundamente e vai expurgando de seu interior toda a sombra para o campo de luz do fluido cósmico universal e transmutado em coloridos de luz. Sinta que uma força poderosa está te libertando de todos os desafios, te fortalecendo para seguir seus caminhos com mais suavidade, leveza, serenidade, harmonias. Continua expirando e expirando bem lentamente, voltando para o presente, sentindo que uma força muito poderosa está contigo. Força de Deus, poder universal. Deus nunca abandona seus filhos, sempre está em tudo e em todos. Verás que nada mais vai abalar sua caminhada. De volta ao presente momento, sentindo o quanto é glorioso o poder da fé. Só restando agradecer por tanto amor do Criador, Deus, tanta paz, tanta luz. Como sabemos, quando temos fé na divindade, somos fortalecidos e amparados para enfrentar qualquer desafio, pois ele estará sempre presente em nossa vida. Não quer dizer
que não teremos sofrimentos, mas em todo momento sempre estaremos blindados com seu amor, sua luz. É nos momentos de desafios que avaliamos o quanto somos fortes, que através da força da fé, do amor, sejamos impulsionados com as ações, os pensamentos, os ensinamentos de Cristo Jesus, para termos o merecimento de receber dos espíritos superiores as dádivas das inspirações para a serenidade, leveza, suavidade e harmonias. Que saibamos entender que cada desafio não vem para nos destruir, mas para revelar quem somos, além das aparências, nos fazendo entender que existem mãos invisíveis nos moldando com paciência e amor. Sabemos que tudo que é verdadeiro jamais se perde, apenas refaz novos ciclos de expansão e eternidade. Deus, nosso Pai, ama a todos seus filhos, indistintamente. Gratidão, Deus, meu Pai amado. Pois é, muito bem. Então, são as situações que vamos percorrendo e vamos alicerçando conhecimentos e fortalecendo a nossa caminhada. Então, a fé é um germe que está dentro de nós e vai se desenvolvendo pouco a pouco. E, às vezes, vem com situações para ver se realmente temos essa vontade de querer superar nós mesmos. Porque a fé é exatamente isso. A gente faz as orações, a gente pede força a Deus, e às vezes vem testes para ver se realmente a gente está envolvido nesta fé alicerçada. Então, eu agradeço pela mensagem, que Deus nos proteja. Se alguém tiver aí, querer fazer algum comentário de... Fidelis levantou a mão, Adalberto, Fidelis. Pode fazer um comentário aí bem resumido, que ainda tem mais uns segundos. Não, eu vou falar pouca coisa. Em primeiro lugar, parabéns ao Genô pela sua fala. Gostei muito. A fé, eu acredito que a fé seja tudo aquilo que acreditamos e que possa ser realizado, entendeu? A gente tem a fé em Deus, mas a gente tem que ter fé em nós também, senão não vai realizar nada. Deus falou, faça por ti que eu te ajudarei. Mas se você não empregar 50%, você não vai realizar, né? Deus é uma força cósmica, é uma força poderosa. Então temos que crer, né? Embora a gente não vemos Deus, né? Mas a gente acredita que é uma força que está sobre nós. E a força e a fé raciocinada a gente sabe, né? É o que a gente tem que raciocinar. E tem a fé divina, né? Que vem a fé religiosa. Mas tudo isso aí vai depender de todos nós, né? Porque quando a gente estuda uma fé, a gente tem que estudar o Evangelho, tem que estudar a interpretação também do que estamos estudando, para a gente também não ser como muitos religiosos, que ele crê em uma coisa, mas fica cegamente naquilo, né? Tem aquela lavagem mental e não procura estudar, ler, né? Ver aquilo de diversas maneiras e para ter sua interpretação. Então, eu acredito que a fé está em todos nós, né? É uma força interior. O que você pede, o que você quer e vai à luta, você pode conseguir, com certeza. É isso que eu tenho que falar sobre a fé. E parabéns, Eugenio. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Fidelis, pela complementação. Minha irmã Darcy, pela sua leitura. E a gente vê o seguinte, quando a gente tem fé sincera, ela contagia. A fé sincera contagia. Porque Divaldo contava uma história de uma senhora que estava com câncer e sem solução para a medicina. E ela pergunta ao médico, segundo Divaldo,
Qual é a minha possibilidade de cura? Você está entre 1000 a uma cura. Entre 1000 a uma cura. Então ela diz, eu sou essa. Eu sou essa uma entre 1000. Então, quando a gente depois vê o resultado, né? Aí porque o contágio, porque quando a gente não tem fé, a gente é descrente, é incrédulo, incrédula. E a gente vê um resultado positivo, porque ela é comunicativa, ela se comunica. Aí a gente diz, para ali, olha o que aconteceu, fulano ficou curado. E isso vai diversificando. Um exemplo de uma mulher vai servir para muitas mulheres e muitos seres humanos. Vai transmitir essa capacidade, como a mulher hemorrágica. Essa capacidade de crer na força divina e crer na sua força interior. Porque uma fé interior é aquilo que a gente carrega, que é inerente. E a fé exterior é aquilo que a gente religa com o Pai Celestial. E aí, o que é que vai dar nisso? Uma potência de 1000 ao quadrado, ou 1000 na terceira potência, enfim. Vai dar uma coisa fantástica. Então, o que a gente precisa pregar não é com a palavra, mas é com exemplo, que as nossas obras é que tenha o eco, não a nossa fala. Então, quando ela tem esse eco, as pessoas vão verificar o resultado final. E disse, ele conseguiu porque é espírita? Não. Deus não privilegia, porque o privilégio já é uma injustiça. Há um resultado de uma ressonância. É diferente. Então, quando a gente acredita no Pai e acredita em nós, vamos fazer muito mais do que Jesus disse que ele fez. Mas não acreditamos. Falamos que temos fé, mas não acreditamos. Falamos que temos fé, mas não confiamos. Falamos que temos fé, mas não fortificamos. Não ficamos fortes, corajosos para enfrentar todas as vicissitudes da vida. Basta uma derrapagem para que a gente fique parecendo essas crianças mimadas. Então, a fé é isso, é inabalável quando ela é carregada de esperança. Mas não é esperança de esperar. É esperança de esperançar. É verbo, ação, movimento. Que está sobrecarregada de confiança. Está nos fortificando e nos estimulando a enfrentar tudo e todos. Isso que é a fé. Eu acho que a partir de agora a gente pode estudar esse evangelho com minúcias, palavra por palavra. Que às vezes a gente não compreende, é porque a gente lê uma frase, mas não para ela. É porque antigamente nós estudávamos fazendo na gramática, né? Palavra por palavra, que chamava o quê? Análise. Uma análise morfológica, e nós vamos encontrar resultado. Sem ler, não precisa ler. O Evangelho não precisa ler com pressa. O Evangelho precisa ler bem devagar, retornar. Eu tenho um Evangelho que eu boto as datas que eu estudo diariamente ele. E eu disse assim, já tenho 4 anos que eu fiz essa proposta. E eu observo e disse, ainda não sei nada. Não é querer humildade não, que não tenho esse sentimento ainda. Mas é que eu não sei mesmo. Quanta coisa nova está surgindo. Aliás, minto, foi 19. Comecei depois da pandemia, 19. Hoje, às 25. Evangelho. São 6 anos. E está aqui, eu boto a data aqui no Evangelho. Risco o Evangelho. Não, despertei, aprendi alguma coisa, aprendi. Compreendi alguma coisa, compreendendo. Mas é importante que a gente faça isso.
Eu só tenho que agradecer esse convite, porque fez com que eu estudasse um pouco mais e aprendi um pouco mais sobre essa lição de hoje. A capacidade que a gente carrega, esse sentimento forte que a gente carrega, mas não sabe usá-lo ainda com precisão. Já Fiquem à passou mais. vontade, gente. Aproveite para. Que a Beth está dando aí um acréscimo. E se a gente não é para me fazer pergunta para eu responder, não, mas para saber a opinião de vocês a respeito do estudo. Às vezes isso que é importante, a gente interagir. Então, gente, se vocês sabem, eu não sou aquela pessoa fervorosa, né? Não sou. Às vezes, no primeiro problema, ainda não sou, vou chegar lá. Mas eu conheci uma senhora, ela era evangélica, né? Faz tempo, ela já desencarnou. E ela vinha aqui em casa, eu não era nem espírita, porque eu sou espírita há pouco tempo, né? E ela falava assim, ela era do norte, né? Então ela falava, olha, um dia eu ainda vou ter uma casa. Ela morava lá, assim, eu moro no alto, né? Ela morava lá embaixo, dava enchente, a casa dela enchia, acabava com os móveis, né? Aí ela vinha e ela falava assim, um dia eu vou ter minha casa, você vai ver, eu vou ter minha casa arrumadinha, não sei o quê. Aí eu pensava comigo, eu falava, meu Deus, essa mulher acho que tem problema, porque comprar uma casa, principalmente aqui em São Paulo, né, não é tão fácil, principalmente assim no bairro, né? Aí eu falava, aquele homem, o marido dela bebia, era mulherengo, sabe? Aí eu falava, né, gente, quando ela desencarnou, ela tinha 2 casas, tinha que ela morava em uma de aluguel. E ela tinha uma fé, sabe? E ela falava isso para mim, e aí eu lembro que ela falava, e eu duvidava. Eu falava, não tem como não, sabe? A fé dela era tanto e a minha era tão pouco, e ela conseguiu. Então eu acredito que a fé, ela remove montanha sim, ela faz acontecer sim, né? Eu acredito, eu ainda não tenho, mas vou chegar lá. Mas eu acredito ela muda rumo das nossas vidas, sim. Eu acredito piamente nisso sim. E é isso, gente. Pois é. E Cláudia saiu aí porque aonde ela O horário dela já é de madrugada aí. são 4 horas, que é em Portugal, É, 1 hora da manhã. pronto. Lá é Também 4 horas a aqui. mais, lá é 1 hora da manhã. É. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus e eu peço para a própria Genô fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Você levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiães, aqueles espíritos abnegados que têm paciência conosco, aguardando o momento exato para que possa nos inspirar bons pensamentos, que os mestres só abrem a boca quando os ouvidos estão preparados para receber as informações. O mestre não usa atitude, palavras, comportamentos que não irá favorecer aos seus discípulos. O discípulo é que tem que estar preparado para receber a orientação do mestre. E nesta noite, como discípulo de Jesus, nós estamos buscando aprender essa doutrina esclarecedora, doutrina que foi te retirado o véu da ignorância, do dogmatismo, que precisamos ser coerentes, perseverantes, dentro da proposta de crescimento individual que cada um precisa. Somos espíritos progressistas. O nosso destino já está traçado
na fé divina. Ele sabe e tem certeza, tem confiança de que nós chegaremos na reta final como espíritos puros. Isso é a fé divina. Uns retardarão, outros irão avançar. Porém, para alcançar esse objetivo, nós temos que vir para a retaguarda, dar as mãos aos irmãos retardatários. Se Jesus fez isso, por que nós não iremos fazê-lo mesmo? Estamos aqui buscando o nosso progresso. E dizer assim, Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite onde nos reunimos. Esse reencontro de espírito, que só tem a pessoa certa. Os espíritos certos para a lição certa. E que desperte em nosso coração, nossos corações e as nossas mentes, esta fé realizante, operosa, cheia de magnetismo, onde possamos, Senhor, em Teu nome, fazer muito mais do que imaginamos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus e a equipe espiritual desta casa. Uma oportunidade que me foi nos dada para a lição da noite de hoje. Obrigado, queridos irmãos e queridas irmãs. Muita paz nos vossos corações.